Hoje nosso super tutorial da Microsoft Office será falar sobre o Power Automate. Como vocês podem ver aqui, eu sou a Grace, para quem estiver aqui pela primeira vez no canal. Então, vamos começar. E para vocês acessarem o vosso Power Automate, vocês têm que ter a vossa conta da Microsoft, né? E quando vocês já tiverem logado, que nesse caso eu já expliquei em outros tutoriais, se você ainda não tiver sua conta, eu vou deixar em cima nos cards para você fazer a sua. E quando já tiver aqui logado, então, online, nesse caso na versão grátis, porque, como eu falo nos outros tutoriais, eu não uso a versão paga. Então, aqui já no seu perfil, você pode clicar aqui para ver todos os softwares, os aplicativos, porque aqui não mostra todos, e aqui vocês clicam em todos os aplicativos, e aí você vai então aqui encontrar o Power Automate. Tem vários, como falei, né? E aqui, quando você clicar no Power Automate, ele vai abrir numa nova aba, num novo guia do seu browser, e aí você pode começar aqui a visualizar que nós temos várias opções para trabalhar com o Power Automate. Como vocês podem ver aqui no perfil inicial, o logotipozinho, vamos dizer assim, o íconezinho do Power Automate, essa setinha azul aqui. Isso eu estou mostrando porque, nesse caso, eu não vou estar com o navegador mostrando isso, uma vez que eu corto a parte de cima, que eu tenho sempre muitas janelas, muitos guias abertos. E depois que o seu Power Automate estiver aberto noutro guia, né, noutra janela, noutra abazinha, vocês vão ver, então, ele dessa maneira. O que nós começamos aqui nessa parte, eu já estou aqui clicada nos modelos, né? Já cliquei aqui nos modelos. Então, para quem estiver iniciando com o Power Automate, como o próprio nome diz, ele é um Automate, ele é de automatização. O que significa que nós vamos automatizar várias coisas que nós necessitamos ali. Power simplesmente porque ele é poderoso. Então, é um dos softwares extremamente poderosos da Microsoft Office e muito bom porque tem várias utilidades, mesmo na versão grátis, né? Como todos vocês sabem, a versão grátis, ela tem seus limites, mas nós podemos na mesma usufruir de várias coisas. Então, aqui, na nossa página inicial, como vocês podem ver aqui, já tem... Bom, vamos se dizer que simplesmente um design, um user interface para dar as boas-vindas, explicando um pouquinho, né? Que é um software extremamente inteligente. E aqui nós temos aqui itens de ação, etc. Nós temos aqui os nossos fluxos, para o caso se já tiver fluxos criados, que eu já fiz aqui dois, por exemplo, que eu vou explicar aqui nessa parte desse tutorial para iniciantes. Então, tem aqui a forma de criar também, se quiser diretamente clicar em criar, mas nos meus fluxos também tem, isso nós já vamos ver. E aqui tem os modelos, que foi o que vocês viram. Aqui também tem os conectores para além dos modelos. Os modelos, como vocês viram, é esse aqui. Eu vou ficar fazendo alguns switches de guia, porque às vezes a internet falha um pouco, então para não ficar o tempo todo demorando, eu vou fazer um switch de guias, então vou mudar simplesmente de uma para outra. Aqui tem os conectores, como vocês podem ver que vamos falar sobre os conectores em outros tutoriais futuros, e hoje nós vamos falar aqui sobre alguns modelos, e mais especificadamente sobre o que eu te falei no início, que eu já tenho aqui dois criados. E aqui depois aqui nós temos outros dados de tabela, conexão, relembrando que na versão grátis é limitado, nós não podemos fazer tudo. Então tem aqui alguns tipos de monitores, de fluxo de nuvem, etc. Não vou estar falando detalhadamente, mas só estou abrindo aqui os guiazinhos. Vamos descendo e scrollando e dar uma olhadinha no que tem. Então, na versão paga, podemos utilizar tudo isso. E na versão grátis, obviamente, que nós não podemos usar tudo isso. Então, tem aqui na parte do processo, tem alguns tipos. Então, clicando aqui em processo, eu não vou clicar porque é já da versão paga. Mas mesmo assim, porque nós não vamos falar sobre isso agora. Então, agora vamos falar sobre modelos. Modelos do Power Automate. O que nós vamos fazer aqui nessa aula, para a gente aprender um pouquinho sobre o Power Automate, especificadamente sobre os modelos,
é então criar um tipo de modelo específico. Aqui nessa aba vocês já podem ver aqui que nós vamos fazer aqui, ó, um tipo de lembrete, o que significa que você pode enviar para N pessoas ou para ti próprio, para você próprio, um lembrete para fazer alguma coisa, ou seja, vai fazer uma automatização de envio de e-mail. E pode também fazer por um e-mail específico. Aqui, nesse caso, eu estou colocando aqui, eu coloquei aqui, nesse caso, fazer uma automatização do Google Drive, enviando para o Gmail e etc., salvando documentos, como vocês podem ver aqui, anexos, do Gmail para o Google Drive. Também dá muitas outras coisas. O Power Automate, ele é, como o próprio nome diz, ele é um power, é um poderoso automatizador, seja do que for que você necessitar, pode ser de e-mails, etc. Então, para nós começarmos aqui esse modelo que nós vamos fazer hoje, né, esse tutorial sobre esse modelo que nós vamos fazer hoje, aqui clicando na parte de modelos, como falei, nós vamos aqui escrever simplesmente lembrete, porque aí nós vamos obter um específico. Você tanto pode escrever aqui lembrete e clicar no Enter para eles aparecerem, como vocês podem vir aqui já em e-mail, porque ele vai ser um lembrete de e-mail, e também já pode vir aqui em e-mail e escrever ele diretamente ali. Porque aqui vocês podem ver, obter lembrete diários de e-mail. Não se importe com a palavra diários, porque isso a gente vai poder mudar depois. E aqui nós já temos a abazinha e-mail, e aí se for ali direto já vai ver ele, em vez de escrever aqui e-mail. Vamos supor que de escrever lembrete. Suponha que você esqueceu, então vai aqui em e-mail e já vai estar diretamente. Eu vou abrir aqui numa nova guia, porque eu gosto de abrir numa nova guia, para que a gente já fique, então, com ele com mais rapidez, como eu falei anteriormente, porque senão depois acaba dando um pequeno atraso ali na internet. Então, aqui, o que nós temos que fazer, quando já temos ele aberto na outra guia, é, então, verificar aqui acerca do e-mail. Vocês podem ver, isso vai depender do e-mail que você está logado. Se você quiser continuar, pode continuar se você já tiver logado com uma conta do mail. Ou você pode simplesmente ir aqui nos 3 pontinhos, como vocês podem ver, mudar conta. Então, pode mudar também. Então, eu vou continuar aqui com esse e-mail que eu já estou. E aqui, quando ele der início, né, nós vamos começar, então, a fazer o nosso modelo. Então, isso dá para fazer automatização de várias coisas. Nos próximos tutoriais vamos ver outras coisas. Então, aqui nós vamos escolher se ele é diário, como eu falei para vocês, não precisavam ficar se preocupando com a parte que estava diário. Podemos, então, escolher se quer semanal, se quer ele, inclusive, por hora. Então, se quiser aqui por hora, pode fazer por hora. Imagina que, em vez de ser projetos pessoais, são coisas da empresa e que quer que de hora em hora esteja enviando ali algum e-mail automatizado. Nesse caso, se não for e-mail, se for, nesse caso, fazendo salvar, né? Como eu falei aqui anteriormente, salvar os documentos, os anexos do Google Drive, seja no Gmail ou qualquer outro e-mail qualquer. Então, pode fazer isso por hora. Suponha que vai receber candidaturas, né, de trabalho, você está liderando o time da empresa de contratação. Então, pode fazer por hora, porque as pessoas vão estar ali sempre enviando candidatura. Então, em vez de você estar ali abrindo cada documento, envie os documentos para o seu Google Drive ou para outro qualquer. Pode ser também para vários outros, não obviamente para o Google Drive, mas também tem outros lugares que nós guardamos em rede, em nuvem. E aí você pode colocar por hora, por minuto. Então, existem várias coisas que nós automatizamos até por segundo. Por exemplo, alguns servidores que eles precisam estar sempre ali sendo trabalhados por segundo. Então, eu vou deixar aqui por dia. E nesse caso aqui, eu vou na opção avançada. E aqui, só para vocês verem que além de trocar fuso horário, início, que vai fazer esse envio, né, esse e-mail automático, também pode aqui dizer em que hora que você quer que envie. Vamos supor que você queira que envie aqui às 19 horas, mas isso depois nós vamos fazer um teste daqui a pouco para vocês verem. Vai acontecer às 19 horas, mas nós vamos fazer um teste e vamos receber o e-mail, então, mesmo quando nós rodarmos. E aqui você pode dizer se quer nos minutos, etc.
Aqui no caso do fuso horário, no momento não vou trocar, mas você pode trocar. E aqui tem a parte nesse caso, a próxima etapa dessa automatização. Então aqui nós temos que obrigatoriamente colocar um e-mail. Eu vou colocar esse aqui, como eu tenho vários da Microsoft, do Hotmail e do Gmail, eu vou escolher aqui um qualquer que eu já tenho aqui aberto. E aqui eu vou pedir para enviar para ele. Você pode aqui adicionar algum conteúdo dinâmico se quiser. Aqui, tanto para o e-mail como aqui também no assunto pode adicionar. Não vamos falar sobre isso agora. Eu vou deixar aqui essa mensagem, mas se você quiser trocar, pode trocar e, por exemplo, colocar lembrete. Aqui no corpo, o que eu vou fazer não se esqueça. Eu vou só escrever aqui alguma coisa. Não se esqueça da criação. Isso só para explicar do próximo vídeo. Só para explicar o que vai ser, por que eu estou enviando esse e-mail. E pode ser para hoje, pode ser para amanhã, enfim. Eu não vou escrever mais nada, vou simplesmente deixar assim. Isso é o que nós vamos receber no corpo do nosso próximo e-mail. Então aqui, se você quiser clicar em avançados e ver mais as opções que vocês têm, o nome do campo, nesse caso, se quiser algum dado HTML, CC, alguma pessoa que vai enviar não somente para o seu e-mail, mas para outras pessoas, o nome das pessoas em CC, etc. Arquivos, nome do arquivo. Então, essa parte aqui, não vou mudar nada. Então, já tem aqui os nossos dois processos já criados. E aqui, se você quiser criar uma nova parte dessa automatização, um novo processo para esse modelo, então, pode criar, eu vou clicar aqui em salvar e nós teremos, então, ele já criado. Agora, como vocês podem ver, ele já está aqui criado, nós podemos testar, nós podemos fazer aqui um verificador de fluxo, salvar, que já salvamos, etc. Se nós clicarmos aqui em salvar, é o que eu falei para vocês, nós podemos aqui, vou colocar aqui manualmente, só no momento mesmo, colocar automático aqui vai pedir o tipo de gatilho. Se quiser usado recentemente, eu vou colocar aqui automático só para nós testarmos, como eu falei. Será às 19 horas, para não esperar até às 19 horas, que será quando o processo será, nesse caso, automatizado. Eu vou colocar aqui testar só para nós recebermos o e-mail. Então, fluxo de execução, vou executar. Aqui está dizendo fluxo de execução, já foi concluído. Então, eu posso clicar aqui em concluído e sair. Eu vou agora no e-mail e vocês vão ver aqui, olha. Eu recebi aqui, nesse caso, mais um automatização. E aqui, como vocês podem ver, é exatamente o e-mail. Tem outros aqui porque isso eu testei com o mesmo e-mail anteriormente. Então aqui, como fiz 2 vezes, apareceu não esqueça da criação do próximo vídeo. Ou seja, eu cliquei ali 2 vezes. Então veio aqui 2 e-mails. Nos anteriores, eu como escrevi outras coisas, então não estava da mesma forma. Lembrar que hoje é o dia de fazer o vídeo. Então, como vocês podem ver, foi essa mensagem que eu escrevi aqui agora. Agora, voltando aqui para a parte inicial, se formos na opção Meus Fluxos, vocês vão ver aqui, então, que já tem alguns fluxos criados, que foi aqui 1 minuto atrás, alguns segundos atrás. Então, foi quando eu criei os outros. Então, aqui nós temos a parte de criarmos pelo modelo. Já vou explicar como criar sem modelo. E aqui só vou explicar o que significa cada um desses processos. Aqui, se clicarmos em editar, ele vai para a parte de edição. E aqui nós podemos novamente editar a parte dos processos, caso você queira editar alguma coisa. Então, é só clicar em editar, etc. Então, só para verificarmos o que pode se fazer. E aqui na parte de execução, nós vamos passar para aquela mesma parte que nós fizemos ali. Então, é a mesma coisa de clicar em executar. E aqui tem a parte de compartilhamento, se nós quisermos, que ela é na versão Premium. Então, na versão grátis não tem. Mas para quem tiver a versão Premium já sabe que é aqui. E também tem aqui outros comandos clicando nos 3 pontinhos. Pode voltar a usar utilizar a opção executar, editar, compartilhar, para quem tem, como eu falei antes. Se precisar salvar como algum outro tipo de coisa, enviar uma cópia. E nesse caso,
exportar, etc., ver o histórico, vamos supor que foi modificado várias vezes, então ver o histórico de que foi modificado, um tipo de análise, então é só abrir, dar uma olhada, e se quiser parar ele, pode desligar. E aqui tem outros tipos de dicas de reparo de desabilitação, né? E pode excluir, e aqui em detalhes pode ver outras coisas que você pode fazer. Então, o que nós fizemos aqui foi do modelo a criação, nesse caso do lembrete, por modelo. Agora, se nós quisermos aqui em cima em novo fluxo ou aqui em criar, pode ser um dos dois, nós vamos ver que temos outras opções. Essas opções tanto pode ser criar por modelo, se clicar aqui vai ser a mesma coisa. Então, se clicar aqui, já vai aparecer todas aquelas opções que nós já tínhamos aqui em meus fluxos. Todas essas opções que vocês estão vendo aqui, olha, começar do zero. É a mesma coisa de chegar aqui em meus fluxos, criar aqui e vai estar crie do zero. Então, essa parte aqui dos modelos já está aqui. Tem também o modelo de vídeo, que não vamos falar sobre isso agora. E temos aqui essas partes. Crie do zero, um fluxo na nuvem automatizado, instantâneo. Esse que nós usamos aqui foi o agendado. Então, tem outros tipos aqui que nós podemos criar. O que eu vou fazer aqui é o de agendamento do zero, ou seja, sem modelo, que é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos falando. Então, expliquei uma parte com modelo e vou explicar outra parte sem modelo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, lembrete do vídeo, e vou só colocar aqui que é e-mail, que é para saber que é um lembrete de e-mail. E aqui já está, que é a partir de hoje. Vou colocar aqui, a partir de hoje vai ser a partir de hoje às 19 horas, que vai ser às 7 p.m., que está em inglês. E depois repetir a cada dia, vai ser repetido diariamente, mas pode ser, nesse caso, como nós tínhamos dito, por hora, e aí coloca aqui quantas horas. Vamos supor que queira, nesse caso, por hora, mas nesse caso não 24 horas, mas 48 horas, né? Que vai ser 2 dias. Então, nós podemos clicar em criar. E aqui, como vocês podem ver, só tem a primeira parte do processo da nossa automatização. E se nós quisermos criar a segunda parte, aqui nessa parte a gente vai ter que criar uma nova etapa do processo. E aqui é que vem a parte que nós clicamos em e-mail e ele vai pedir todo o processo que nós fizemos anteriormente. Clico aqui e aqui eu vou ter que colocar novamente o e-mail, porque nós estamos começando a criar um novo processo. E aqui eu vou inserir o mesmo e-mail, pode ser outro ou vários, como nós vimos anteriormente. Então, vou colocar lembrete vídeo, como anteriormente. Isso é só o assunto. Se quiser colocar aqui vídeo 2, vídeo 3, etc. E aqui na parte do corpo eu vou fazer a mesma coisa. Não esquecer do próximo vídeo. E aqui eu vou simplesmente dar alguns enter, fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Ainda para ficar diferente, vou aqui fazer mais algumas outras coisas, opções avançadas, se vocês quiserem. Da mesma forma anteriormente, estão aqui as duas etapas do processo criada e eu vou clicar em salvar. E agora nós podemos testar como fizemos anteriormente, testar. E agora, bom, se foi 2, eu vou clicar em concluir. E agora eu vou chegar aqui, vou fazer um F5 ou simplesmente clicar na parte entrada. E aqui vocês podem ver que reenviou exatamente agora. Como vocês podem ver, da outra vez eu só tinha colocado os pontinhos, agora eu coloquei uns tracinhos. Então, já tem aqui a nossa segunda parte do processo. Não esquecer do próximo vídeo. Então, isso aqui eu só fiz o teste mesmo, para nós visualizarmos como é que vai acontecer. Mas quando for às 19 horas, eu vou receber de todos esses que eu fiz aqui. Então, vamos supor que você não quer receber mais, você pode chegar aqui e, como nós falamos, excluir. E depois que excluir, nós já não iremos mais receber. Vamos supor que vocês queiram fazer só durante uma semana ou um mês, chega aqui e excluir. Isso é um processo de automatização.
Para quem não conhece o que é um processo de automatização, é somente automatizar coisas que não precisa estar fazendo manualmente. Eu vou criar outras playlists aqui futuramente falando sobre robótica, né? O processo de automatização em robótica. Tem um exemplo que é o que eu trabalhei há um pouco tempo, que é o RPA, que ele é da Blue Prism, mas nós temos diferente, que é RPA, Robotic Process Automation. Nesse caso que eu falei agora é robótica, né? Mas aqui qualquer pessoa pode utilizar o Power Automate. Ele é grátis. Nós temos uma versão grátis, podemos fazer várias coisas como vocês viram. Nós podemos usar eles com vários outros softwares da Microsoft, infelizmente na versão paga. Mas eu vou trazer aqui mais tutoriais e mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. O canal tem relativamente pouco tempo, mas como é um canal de ensino, infelizmente demora muito a crescer porque as pessoas procuram mais entretenimento, né, na internet, não muito no caso de estudo, principalmente porque esse canal é de informática avançada também futuramente, agora mais na parte inicial, independente do assunto, tá tudo muito na parte inicial. Então, por pouco tempo acerca de trabalho, então, infelizmente não tenho postado muito vídeos e penso que vai passar um por semana, então ainda não sei. E se você compartilhar com seus amigos, se gostar, isso ajuda muito o canal. Agradeço muito. Agradeço por ter ficado até aqui no final do vídeo. Nos vemos então em nosso próximo tutorial. Te desejo um ótimo dia. Fica com Deus. Tchau.